Amém. Queridos irmãos, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para falar do amor de Jesus, o Senhor, aquele que tudo pode e aquele que tudo transforma em nossas vidas. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre o poder do sangue de Jesus. Quero deixar um texto em João capítulo de número 1, versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa é a nova aliança que Deus fez com o seu povo, com aqueles que creem em Jesus. O sangue do Cordeiro, a vida do Cordeiro, ela veio para nos resgatar. Mas antes de entrar mais profundamente nesse assunto e dizer sobre os critérios que o Senhor tem para nós sermos beneficiados do seu sangue, eu quero contar uma história para vocês que se encontra em Êxodo, no capítulo 11 e 12, que é a história da Páscoa. Eu creio que muitos conhecem, talvez alguns não conheçam essa história. No capítulo 11, Deus manda Moisés ir ter com Faraó mais uma vez e diz para ele que será a última vez e a última praga que virá sobre o Egito, e todo primogênito irá ser morto, né? Virá uma praga e isso acontecerá. Mas os filhos de Deus, os judeus, eles receberão a bênção do Senhor. Mas para receber essa bênção, o Senhor coloca um critério. Qual é esse critério? O Senhor diz para Moisés falar para os seus filhos, pegar um cordeiro, né, na idade de 1 ano, sem mácula, sem rúcula, sem nada, um cordeiro perfeito, e sacrificar. E o seu sangue ele passar nos ombrais da casa, e quando esse anjo da morte vir sobre o Egito, não entrará naquela casa. E eu quero dizer aqui para vocês algumas coisas. Primeiro, o poder não está no fato deles serem judeus. O poder está no fato deles obedecerem à palavra de Deus. Deus deu uma palavra e eles foram obedientes. A obediência, ela é uma adoração a Deus. E muitas vezes, nas nossas vidas, nós temos sofrido danos, sofrido consequências, porque nós somos desobedientes. Então, existia ali uma ordem de Deus. Pegue um cordeiro, né, fique com ele tantos dias, depois mata esse cordeiro, entra na sua casa, pega o sangue, passa na porta e aquela família coma o cordeiro assado e com pão sem fermento. Então o poder está no sangue. E todos aqueles que estavam dentro daquela casa, protegidos por aquele sangue, eles foram salvos. Então, amados irmãos, eu quero dizer que essa história, ela vem para as nossas vidas, nos dando a seguinte revelação: eu não sou suficiente para alcançar nada de Deus, a não ser que eu esteja debaixo do sangue do Cordeiro, do texto que eu acabei de ler em João 1, 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a nova aliança. Hoje nós não precisamos mais imolar um animal, nós não precisamos mais derramar o sangue de um animal, porque Jesus, ele derramou o seu sangue por nós na cruz. E por poder desse sangue nós temos direito de ser feito filho de Deus. Pelo poder do seu sangue nós somos guardados, protegidos e abençoados e alcançados no seu amor. E eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, 4 critérios, com certeza existe mais, mas eu quero falar de 4 critérios para nós desfrutarmos dessa bênção, desse poder do sangue. Amém? Então eu quero contar para você 4 requisitos para desfrutar do poder do sangue. Primeiro requisito: aceite o convite. O convite. Qual é esse convite? Eu quero que você aí abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 11, versículo de número 28. Nós estamos falando aqui na versão NAA. Diz assim, esse é um texto bem conhecido, né? Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei.
Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a primeira requisito para mim desfrutar desse amor, desse sangue poderoso, é ouvir e aceitar esse convite. E eu quero falar com você, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão cansadas, estão sobrecarregadas, pessoas estão exaustas emocionalmente, né? Estão exaustas fisicamente, com tantas dificuldades, tantos problemas, e muitas pessoas já ouviram esse convite, mas eles não vêm a Jesus. Querido, quebre o seu orgulho, quebre o orgulho e venha ao Senhor. Ele está te convidando, venha a mim, vinde a mim. Vem, porque Ele tem solução para a sua vida. Ele tem paz para a sua alma. Ele tem cura para as suas feridas, que estão tanto no físico quanto na alma. E além de tudo isso, Ele tem a vida eterna para te oferecer. Eu sei que é um tempo de tanta morte, mas o Senhor tem vida para nós. E nós que cremos no Senhor Jesus, mesmo que nós vamos partir desta vida, nós temos uma vida eterna com Ele. E só vamos ter essa vida se nós aceitarmos esse convite. E esse convite que o Senhor nos faz, Ele nos traz muitos benefícios. Primeiro, lance sobre Ele a sua carga. Você tem esse direito de desabafar. Você tem esse direito de lançar sobre Ele. Eu acho tremendo, irmãos, que se você estiver zangado com o Senhor Jesus, talvez você se sente ferido por Deus, Ele consegue suportar isso aí de você, Ele consegue suportar que você lance sobre Ele, descarregue sobre Ele toda a sua raiva. Se você ler o livro de Jó, você vai ver muitos momentos que Jó, ele fala duro com Deus e a respeito de Deus, mas ele nunca deixa de honrar ao Senhor. Então venha a Ele, você que está carregado, você que está cansado, você que está exausto, venha a Ele, porque Ele tem uma promessa também nesses versículos. Ele diz que Ele vai colocar sobre nós o seu jugo, que é suave e leve. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 7, que a paz de Cristo, ela excede todo entendimento. E é essa paz que Deus tem para aqueles que aceitam esse convite. Para você receber o benefício do poder do sangue, você precisa aceitar o convite. O segundo requisito que o Senhor tem para nós está em Mateus, capítulo de número 16, versículo 24 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Então, primeiro, Jesus faz o convite. Segundo, Ele faz uma convocação. Se você vem até o Senhor agora, você se torna filho de Deus. E Ele diz para nós assim: olha, filho, se você quer ser meu discípulo, negue a si mesmo. E nós vivemos um tempo que é tão difícil, né, amados? A gente negar a nós mesmos. Nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos com tantos projetos pessoais, tantos projetos, muitas vezes até egoístas, a nosso favor e a nossa família. Projetos que não são maus, sonhos que não são ruins, mas somente se trata de mim. É a minha faculdade, é os meus estudos, é a minha casa, é o meu carro, é a minha família, é a minha saúde. Mas Jesus disse, e Ele não somente disse, mas Ele fez. Ele negou a si mesmo. Tem um texto, se não me falha a memória, está em Filipenses, que diz o seguinte: Ele sendo Deus, Ele não quis ser igual a Deus,
mas ele se fez homem, e como homem ele se fez servo, e como servo ele foi à morte, e à morte de cruz, para que eu e você tivéssemos o direito de ser feito filho de Deus. Então, queridos, negue a si mesmo, toma a sua cruz. E essa cruz, quando fala de cruz, tem até alguns irmãos que brincam, falam assim, eu já carrego a minha sogra. Mas não é a sogra, não é o cunhado a sua cruz. A cruz representa a morte. E quando Jesus diz para nós tomarmos a nossa cruz, é que todos os dias, quando o nosso eu quiser nascer de novo, quando o nosso ego quiser se levantar, a nossa soberba, o nosso orgulho, nós olhamos para a cruz e dizemos, ali é o meu lugar. O meu lugar é na cruz. Porque se eu estiver na cruz, eu nego a mim mesmo. E se eu quiser ganhar a minha vida, nós vemos tanto jovem, né? Olha, vou viver a vida do jeito que eu quero. Eu quero é ganhar a vida, viver a vida do jeito que eu quero. Jesus disse que nós vamos perder a vida. Porque quando nós negamos a nós mesmos, quando nós olhamos e tomamos essa cruz, quando nós morremos a cada dia, e nós agora se tornamos discípulos de Jesus, e nós dizemos assim, Senhor Jesus, eu quero viver o propósito que o Senhor tem na minha vida. O que está escrito no Salmo 139, versículo 16, diz o seguinte, que ele tem um livro escrito a meu respeito, a história está escrita. Então a minha oração a cada dia é, Senhor, que o seu Espírito Santo me conduza de tal maneira que eu venha viver a história do jeito que o Senhor escreveu para mim. Isso só vai acontecer se eu negar a mim mesmo, se eu tomar a minha cruz e seguir o Senhor. Negar a nós mesmos não é fácil. Negar a nós mesmos é obedecer os princípios. O princípio do perdão, quando alguém me magoa, quando alguém me machuca, me maltrata, quando alguém fala mal de mim, levanta falso contra mim, a palavra do Senhor disse, Jesus disse, para nós perdoarmos. O maior exemplo que eu vejo de perdão depois de Cristo na Bíblia é Estevão, no capítulo 7, versículos 54 e 55, ele diz assim que ele olha para o céu e vê os céus abertos, Jesus está ao lado de Deus, Pai, e ele fala, Pai, não impute sobre eles esse pecado. E naquele momento ele está sendo apedrejado, e ele diz para que aquelas pessoas sejam perdoadas do motivo de estar ali apedrejando ele. Então, meu amado irmão, se você quiser fazer parte, entrar debaixo da proteção, do poder desse sangue, você precisa, eu preciso a cada dia, e é todos os dias, negar a nós mesmos. Eu acho incrível, né? O Senhor Jesus diz lá em Mateus assim, cada dia traz o seu mal. Então o que Jesus está dizendo? Nós temos que viver um dia de cada vez. E essa verdade, ela nunca foi tão absoluta como no tempo que nós estamos vivendo hoje. Um tempo que nós não estamos fazendo planos para muitos anos, porque nós não sabemos o tempo que o Senhor tem para nós. Mas uma coisa eu sei, se nós vivermos confiando e obedecendo a sua palavra, nos negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo Jesus, com certeza o Senhor tem um destino e um futuro para cada um dos seus filhos. Eu creio nisso. Outro requisito que nós temos de ter para receber, para estar debaixo do poder desse sangue, está em João, capítulo de número 6, versículo de número 52 a 54, que diz o seguinte: então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não tem como nós participarmos, amados irmãos, do poder desse sangue se nós não se alimentarmos do Senhor Jesus. E quando Jesus diz aqui sobre comer da sua carne e beber do seu sangue, ele está falando dele mesmo. E ele é a palavra. Nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Nós precisamos viver essa palavra, porque ela é o alimento para nossas almas, ela é o alimento para nosso espírito e ela é o sustento para a nossa carne. A palavra de Deus é o escudo que nos protege e a espada que nos faz atingir o inimigo. Então nós precisamos se alimentar. Nós precisamos também, como Paulo disse, eu vivo os sofrimentos na minha carne de Cristo. Nós precisamos nos render de uma forma tal que talvez muitas vezes o Senhor vai nos pedir algo que nós vamos sentir na carne e nós vamos obedecer, porque nós decidimos se alimentar do Cordeiro. Eu quero te fazer essa pergunta. Você tem se alimentado do Cordeiro? Nós precisamos, eu preciso, você precisa, porque Jesus diz que quem não se alimentar não tem parte com ele, mas aquele que se alimentar dele, aquele que se sustentar dele, ele vai ressuscitar no último dia. Que promessa maravilhosa! Nós vamos ser ressuscitados. O Senhor vai nos ressuscitar no último dia. Mas antes disso, quando nós partirmos dessa terra, nós estaremos com ele para sempre. Então, existe esse requisito, se alimentar do Cordeiro. E o quarto requisito que eu quero trazer para você nessa noite, nesse momento que você está assistindo, é o requisito da fé. A Bíblia diz em Hebreus 11, 6, assim, que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Tudo isso que eu falei até agora, se você não tiver fé, nada vai valer para você. Nada. A fé é o requisito principal para nós se apropriarmos de tudo o que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. A fé é a moeda do reino, é a moeda do céu. E nós precisamos, em nome de Jesus, se apropriar dessa confiança em Deus e crer que Ele é aquele que nos recompensa, Ele é aquele que está vivo, e Ele é aquele que intercede por nós, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos leva adiante, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Deus. Então, querido, eu quero dizer para você, se você não tiver fé, se nós não tivermos fé, jamais nós vamos desfrutar algo de Deus. Um exemplo grande desse fato na Bíblia é o povo que saiu do Egito. Eles andaram ali durante alguns anos e quando chegou o momento deles tomar posse da terra prometida, Deus tinha dito através de Moisés, vocês vão tomar posse dessa terra. E ali foram 12 espias, mas 10 deles voltaram e não acreditaram. Não acreditaram que Deus poderia dar condições para ele vencer os inimigos. Eles olharam para os inimigos da vida deles. Os inimigos que habitavam aquela terra eram homens gigantes, eram cidades fortalecidas, era um lugar de grandes exércitos, e eles disseram assim, verdadeiramente a terra é boa, mas nós não temos condições de entrar nessa terra. E a Bíblia diz que eles inflamaram o coração do povo, e somente Josué e Calebe confiaram e acreditaram que Deus poderia recompensar eles e colocar eles naquela terra. E assim aconteceu, o Senhor manda eles voltar para o deserto, e somente aqueles 2 homens tomam posse da terra prometida. Eu quero dizer para você, se você quiser desfrutar das bênçãos de Deus, se você quiser desfrutar da intimidade com o Senhor Jesus, se você quiser desfrutar da presença do Espírito Santo na sua vida, você precisa crer que Ele existe. Esse é o primeiro passo. Você precisa crer. Se você quiser desfrutar do convite,
se você quiser desfrutar da convocação, se você quiser se alimentar do Cordeiro, você precisa crer que ele existe e que ele vai trazer sobre a sua vida e sobre a sua família um tempo de paz. Um tempo de paz. No meio de tanta tribulação, a paz talvez não esteja à sua volta, mas ele colocará a paz dentro do seu coração e trará conforto para a sua alma, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Então, amados irmãos, se você quer desfrutar do poder do sangue, é necessário você aceitar o convite, é necessário você aceitar a convocação, se alimentar do Cordeiro e acreditar que essa verdade e esse sangue tem o poder para salvar você de todo mal e te proteger de toda praga. Porque essa é a palavra de Deus. E eu quero concluir dizendo para você o seguinte, nós estávamos fazendo essa ministração e o Senhor me deu essa frase. Esse é o tempo que Deus escolheu para manifestar-se na terra através de nós. Por isso, meus irmãos, não vamos apenas usufruir do poder do sangue de Cristo, mas vamos apregoar este poder para que todos tenham a vida eterna. Não é somente para nós, queridos. Não é somente para mim e para minha família. É para todos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero dizer algo para você. Se nós não pregarmos, se nós não falarmos do amor de Jesus, as pessoas não vão conhecer o Senhor. Não vão. É nós que o Senhor escolheu, somos nós que o Senhor escolheu, somos nós que o Senhor designou para essa geração, para serem pregador da sua palavra em tempo e fora de tempo. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você na sua família, fale de Jesus. Quer ouçam, quer deixe de ouvir, porque somente Jesus pode nos dar a salvação. Tem um texto em Mateus, se não me falha a memória, está no capítulo 10, que o Senhor Jesus disse o seguinte: não tema o homem que mata a carne, mas tema a Deus que pode matar a carne e lançar a alma no inferno. Então, meu irmão, nós somos responsáveis. O Senhor nos incumbiu dessa missão de falar do poder do seu sangue, para que aqueles que estão perdidos, sem salvação, eles possam vir a crer e venham desfrutar da vida eterna com Deus. Eu quero deixar ainda um versículo que está em Isaías 30, 21, que diz o seguinte: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, ande nele. Então, se nós se desviarmos para a direita ou para a esquerda, haverá uma voz atrás de nós clamando e dizendo: este é o caminho, ande nele. E em João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu querido irmão, tome posse e ande nesse caminho, porque esse caminho te levará à eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família, que o Senhor estenda sobre ti as asas e a sua proteção, e que todo o tempo haja sobre a sua vida a glória e o poder de Deus, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Amém.